Boa noite, queridos. Bom estar aqui com vocês. Gente, eu estou como convidado, muito feliz e muito honrado, mas eu queria ouvir uma boa noite mais forte de vocês. Boa noite, gente querida. Agora sim, estamos juntos. Lá na igreja, nós, no atual momento, só temos culto pela manhã. E tem um pessoal que parece que chegou sem tomar café. Eu falo, gente, eu gosto tanto de estar aqui. Eu acordo e venho feliz para a igreja. Geralmente no domingo é um dos dias que eu acordo mais cedo. E assim, tenho a alegria de poder ir para a casa do Senhor. E uma das coisas que muitas vezes já é curadora na minha vida é poder chegar e cumprimentar os irmãos e receber um sorriso e até mesmo uma carinha como pastor, aquela carinha mais triste, mais abatida, porque sim, está passando por algum momento, mas seguido de um abraço, seguido de um momento de adoração como o que tivemos aqui, no meu coração ecoa sempre algo assim muito forte. Faz sentido estar aqui. É maravilhoso. O Senhor separou esse tempo, o Senhor nos trouxe até o lugar que ousamos chamar de casa, não porque tem uma placa, não porque é um lugar sagrado, mas um lugar que ousamos chamar de casa de Deus, porque o povo de Deus se reúne em nome de Deus. Nós, lá da Igreja Plena Mosaico, também estamos num local alugado, que parece mais um auditório, dentro também de um prédio, no segundo andar, e eu falo, aqui, ao longo dos outros 6 dias, pode ser muita coisa. Já tivemos reunião de associação de surf, reunião de condomínio, balé social, temos um projeto que se reúne, que não é da nossa igreja, é de outra comunidade, mas usa as dependências da nossa igreja, enfim. Mas no domingo, quando o povo de Deus se reúne, e os louvores são entoados, e a gente abre a palavra de Deus para pregar, ali é casa de Deus, é casa do pão, é casa de oração, é lugar onde o Espírito Santo se manifesta, vem sobre as nossas vidas, onde a palavra de Deus fala aos nossos corações, onde descansamos naquele que é o Deus da nossa existência, é o Deus da nossa salvação. Muito feliz de estar aqui, muito feliz, muito mesmo, muito honrado. A nossa igreja é uma igreja que está caminhando há 5 anos e alguns meses, ali na região oceânica de Niterói, e aprendendo com igrejas que já estão há mais tempo na caminhada, como a de vocês. Há 11 anos, eu perguntei para o pastor Jackson, ele falou, não, a gente está aqui desde o dia 3 de março de 2013. Falei, cara, que lugar maneiro, que lugar bonito, que lugar aprazível. E aí eu sei que vocês têm algumas salas aqui também no prédio alugadas, onde as crianças se reúnem, onde a secretaria acontece, o gabinete pastoral. Eu falei, que ideia maravilhosa, pena que Niterói não tem um prédio tão maneiro como esse, para a gente abrir outras igrejas, plantar novas comunidades. Como ele disse também, eu faço parte de alguns movimentos de plantação de igreja, faço parte como colaborador do City to City, como também faço parte como igreja membro e pastor da igreja membro da Atos 29, que é também uma rede de igrejas que plantam igrejas ao redor do mundo, e faço parte também de uma outra rede de plantação, que é a Ressurgência. Eu estou em todas. O pessoal até briga um pouquinho entre si, sabe como é que essa coisa de igreja, né? Tem algumas instituições dentro da própria comunidade de fé, entre irmãos, que de vez em quando sai faísca, mas eu falo, não, eu estou dentro em todas. Se é para o reino, eu quero servir, eu quero participar, eu quero estar junto. Recentemente eu recebi lá uma visita do Jackson, com a Liz e as meninas, fiquei muito, muito feliz, e ele me fez esse convite, como eu já falei, estou muito honrado. Sou casado há 25 anos com a Renata, uma mulher maravilhosa, linda. Temos 2 filhos, um de 21, Dani, e o outro de 15, o Biel. E, como já foi dito, sou pastor e plantador da Plena Mosaico, uma igreja que alegra muito meu coração. É uma igreja viva, para a glória de Jesus. Temos muitas falhas, muitas falhas. Mas, como diz o nosso slogan, que eu copiei de um livro lindo, que é Igreja Viva, Igreja Simples, nós somos uma igreja que ama Deus, ama o próximo e serve a cidade de Niterói, anunciando o Evangelho de Jesus. Mas, deixando agora de lado as apresentações, eu quero ler com vocês um texto
que sempre me encantou, um texto que sempre me motivou, me fez desejar avançar para a glória de Deus na missão que nos foi confiada à sua igreja, a missão que só a igreja de Jesus, eu e você, podemos fazer, anunciar as boas novas do Evangelho. Então, abra comigo no livro de Atos, capítulo 17. O texto é um pouquinho extenso, e eu quero contar com a sua colaboração, com a sua atenção. Fica comigo, fica com a palavra de Deus. Nós vamos ler do verso 16 até o verso de número 31, aquele momento em que Paulo chega em Atenas, um momento emblemático do ponto de vista de missão e contextualização da mensagem, que não é só uma mensagem do pastor, ou do missionário, ou do presbítero, ou dos líderes e professores, uma mensagem que é de Deus e que diz respeito à minha vida e à sua vida, que me coloca em missão e te coloca em missão, que me faz avançar e te faz avançar nessa pegada de sermos a igreja de Jesus, proclamadora do Evangelho. Diz assim o verso de número 16: enquanto esperavam por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, vou até o verso 34, peço perdão. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos por esse texto, é tua palavra, viva, eficaz, poderosa, para falar aos nossos corações. Colocamos as nossas vidas diante de ti, a despeito daquele que prega e daqueles que ouvem.
clamamos pela Tua intervenção, clamamos para que o Senhor fale conosco, que traga transformação, direcionamento, que nos faça avançar em direção daquilo que Tu tens para cada um de nós, que nos faça avançar na missão que o Senhor nos deu, de sermos igreja e proclamarmos a verdade do Evangelho. Te pedimos isso humildemente, Senhor, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu já disse, muito bom estar aqui. Parabéns, 11 anos de uma igreja plantada, 11 anos de uma igreja impactando pessoas, sendo instrumento de Deus, 11 anos de uma comunidade que se reúne e em meio às nossas divergências, diferenças e vidas que muitas vezes estão em fases diferentes, com demandas diferentes, somos a igreja de Cristo. Muito, muito, muito bom. Como já disse, muito honrado. Vocês estão há 11 anos nesse lugar, anunciando Jesus. Vocês estão há 11 anos nesse lugar, fazendo o que só a igreja pode fazer, pregar o Evangelho. E vocês fazem isso na cidade. E numa cidade muito populosa, o que nos dá a possibilidade, ou dá a vocês a possibilidade de alcançar muitas vidas, de serem instrumentos de Deus para que muitos ouçam essa mensagem de salvação, para que muitos, sim, sejam atraídos e reconciliados com aquele que é o Deus de toda a glória. Vocês estão num lugar muito frequentado, fortemente do ponto de vista econômico, e ao mesmo tempo repleto de pessoas que moram ao redor dessa comunidade de fé, que moram ao redor dessa igreja, num lugar que sim, é um hub, é um ponto onde muitas pessoas chegam e saem, e vocês têm a oportunidade de ser igreja na cidade, no lugar onde Deus colocou no coração da liderança, do pastor Jackson, dos outros que aqui lideram, e de vocês, porque vocês estão aqui. A missão da igreja, que tem muito mais que 11 anos, 50 ou até 120 anos, na verdade tem mais de 2.000 anos, é de evangelizar pessoas na cidade. Por isso que Paulo passava pelas cidades. Glória a Deus pela Igreja Presbiteriana das Águas. Glória a Deus pela sua existência. Glória a Deus por vocês serem expressão do amor de Deus para essa cidade tão maravilhosa, São Gonçalo. Glória a Deus por vocês estarem nesse bairro tão vibrante. Entendo que a cidade é o local em que fomos chamados para viver, com a possibilidade de, ao cruzarmos a história de tantas pessoas, elas possam ver nas nossas vidas Cristo Jesus. Isso nos motiva a não só viver ou estar na cidade, ser uma igreja na cidade. Isso nos motiva a ser uma igreja para a cidade. A igreja ela não deve ser apenas um local onde as pessoas saibam que ali se reúne um povo, que adora um Deus, que professa uma fé, mas deve ser uma igreja para a cidade, e é isso que vocês estão sendo. Isso nos motiva a estarmos, sim, envolvidos na missão. E talvez você tenha vindo aqui hoje à noite, na expectativa e na esperança de ouvir uma mensagem que te faça avançar individualmente em alguma demanda, em algum sonho, ou algo que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer que fazer parte da missão de Deus, na coletividade ou no particular, é sim algo que Deus tem para a sua vida, e poucas são as coisas tão grandiosas como essa. Um grande missiólogo do passado, David Bosch, disse o seguinte: participar da missão, olha que coisa linda, que diz respeito à minha vida e à sua vida. Participar da missão é participar do movimento de amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é uma fonte de amor que envia. A igreja está sempre em missão. E sendo parte da igreja, estamos sempre em missão. Isso deve atingir o nosso coração. Isso deve fazer com que olhemos para as pessoas que estão ao nosso redor, que, como eu já disse, cruzam a nossa história, seja dentro de uma escola, da universidade, do trabalho, do comércio, do seu condomínio. A missão avança e passa a ser parte da nossa vida, passa a ser parte
da nossa existência dentro da cidade. O que fazemos, o que investimos, como gastamos ou como somos gastos no nosso tempo por Deus, faz parte da missão. Tudo que fazemos em comunidade ou individualmente deve, de alguma maneira, apontar para o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é avançar. E o grande lance disso tudo é que quando estamos na missão, com Jesus, até o próprio Jesus, os maiores beneficiados somos nós. É impressionante. Porque essa missão que transforma aquele que é objeto dela, transforma aquele que também a faz. Procuramos, em momentos como esse de culto, quando nos entendemos em missão, quando nos entendemos como uma igreja que não é apenas, como já dito, uma igreja na cidade, mas uma igreja para a cidade, ver que tudo que é dito, cantado e feito aqui, deve sim, não só atingir o nosso coração e o intelecto daqueles que já compreendem a fé, que já foram encontrados por essa graça, mas também devem alcançar aqueles que não foram ainda encontrados, que serão encontrados por essa graça. Por isso, eu fico feliz de estar numa igreja tão assim contemporânea, tão viva, tão dentro de algo poderoso no bairro, como um centro comercial como esse, de portas abertas para que pessoas cheguem, porque eu vejo que essa comunidade de fé, essa igreja, busca entender a gramática do seu bairro, busca entender a gramática da sua cidade, se comunica com pessoas reais, com demandas reais, e não apresenta uma fé escalafobética, como muitas vezes vemos em outras comunidades que tem lá o nome de igreja, mas pouco se parece ou pouco se traduz como igreja de Jesus. A nossa igreja lá em Niterói nasceu há 5 anos e 8 meses, com o desejo de ser uma igreja também para a cidade. Não apenas uma igreja, um CNPJ, uma placa na cidade, mas ser uma igreja para a cidade. E de um pequeno grupo que se reunia na minha casa, no ano de 2018, como grupo base, hoje podemos ser uma comunidade como vocês, viva dentro da cidade. Até hoje nós não temos uma placa com o nome igreja. E isso não se dá porque, ou melhor, isso se dá não porque temos vergonha de ter o nome igreja, mas porque nós queremos ser as placas vivas caminhando nos bairros e da nossa cidade. Eu costumo dizer, eu lembro que quando a gente botou lá o nome Plena Mosaico, antes era Plena Oceânica, mas tem uma outra oceânica lá muito próxima, que é enorme, e é uma igreja maravilhosa, irmã. Nós decidimos mudar o nome para Plena Mosaico. Eu lembro quando fizemos a placa, para que as pessoas pudessem identificar os nossos visitantes, amigos, convidados. Um irmão veio com uma carinha triste, mas pastor, por que você não botou o nome de igreja? Falei, porque se eu boto o nome de igreja, vai aparecer uma opção de gente aqui ao longo da semana, sem entender o que nós, fato de somos como igreja. Eu quero que você seja a igreja e a placa da igreja onde quer que você esteja. Eu quero que os teus vizinhos desejem ir à igreja, que você faz parte, que os pais dos amigos do seu filho na escola olhem para a sua vida, a maneira como você lida com seu filho, com a sua esposa, também tenham vontade de estar aqui. Mais do que uma pessoa que passou na rua e viu o nome igreja. Nós queremos ser uma igreja para a cidade. E passando, vindo lá o feed de vocês, ouvindo algumas pregações, e vendo como vocês existem aqui como igreja há 11 anos, eu fiquei muito feliz, porque vocês desejam ser uma igreja para a cidade. E isso tem tudo a ver com a minha vida e a sua vida, na pegada de missão, avançar. Isso tem tudo a ver quando a gente sai daquele lugar cômodo
de apenas frequentar um lugar como esse aos domingos, participar de algum tipo de grupo pequeno, célula, aqui vocês têm outro nome, não é isso? Núcleo, apenas. Isso diz que você, como missionário, missionária, como discípulo ou discípula de Jesus, estão na cidade fazendo missão e avançando nessa pegada de sermos igreja. Com Jesus, e volto a dizer, até Jesus. Eu falo da necessidade de cada um individualmente, como membro dessa igreja maravilhosa, que não é só a Presbiteriana das Águas, mas a igreja de Jesus na terra, assumindo esse papel, avançando na direção de pessoas. Isso interfere em tudo que fazemos. Isso interfere na postura que eu e você temos perante pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Durante muito tempo se falou aí num termo chamado missional, para essa questão de fazer missão dentro da cidade, de ter uma postura em que tudo na sua vida participa ou te faz participante da missão. E aí eu tenho que dizer que ser missional não é apenas uma pegada, uma opção. Não. Ser missional também não é moda. Ser missional é fazer parte daquilo que a igreja já vem fazendo há 2000 anos, mas fazer parte de verdade. Algo que precisa, encharcar, inflamar o nosso coração e nos fazer sair daqui e nos outros 6 dias encarnar aquilo que o Senhor nos chama a viver, a missão de salvar vidas, de anunciar o Evangelho, de abrir as nossas bocas. Queridos, o Senhor quer nos usar, Ele nos capacita a amar e a viver a missão. Volto a dizer, isso não é papel de pastor, presbítero, líderes, missionários apenas, não, é de cada um, de cada uma que entenderam, ou melhor, que foram encontrados pela graça de Deus, e o Senhor nos usa, você sabe disso. Você sabe, um dia alguém foi instrumento de Deus na sua vida, um dia alguém te trouxe a um lugar como esse, um dia alguém testemunhou da maneira mais comum, ordinária, no bom sentido da palavra, para você, e você desejou, você quis ouvir, você quis participar, você quis conhecer. O Senhor nos usa, isso nos faz avançar, isso nos faz ser, sim, participantes de algo glorioso, isso nos faz, sim, sermos arautos, proclamadores da maior história de poder e amor de toda a existência humana, o Deus que encarna, o Deus que pisa o chão dessa terra em meu favor, em seu favor. E mais do que isso, Ele não apenas nos salva, Ele nos faz participantes dessa missão. Ele nos faz cooperadores da sua obra. Tem horas que a gente, esquece disso, perde a dimensão do quão importante é o meu chamado e o quão importante é o teu chamado nessa missão. Queridos, o Evangelho, além de ser a boa notícia que salva vidas há mais de 2000 anos, é a boa notícia que foi capaz de parar guerras, de impedir que situações complicadas tomassem países inteiros. Eu lembro da história de um grande pregador, John Wesley, que ao longo do seu ministério, no momento mais vivo do seu ministério, foi usado por Deus para pregar em vários e vários lugares, ao ponto de ter que se deslocar de uma cidade para outra, nas madrugadas, a cavalo, e a sua biografia diz que ele tinha a cara toda marcada, o rosto todo marcado, com cicatrizes, de tantos tombos que ele tomava, porque dormia em cima do cavalo. Os historiadores, não só cristãos, como não cristãos, reputam a John Wesley um feito maravilhoso. Ele foi usado por Deus para que a Inglaterra não entrasse num estado de guerra civil,
por conta das explorações, em especial do trabalho escravo, do trabalho menor, do trabalho em condições precárias, e tantos outros homens e mulheres que foram usados de maneira poderosa. É uma grande bênção, um grande privilégio. Não feche a sua boca, não abra a sua boca. O texto que acabamos de ler narra a chegada de Paulo a Atenas. Essa grande cidade, a capital cultural do Império Romano. Roma era a capital do governo, onde saíam as ordens. Mas a cultura, aquilo que o povo parava para pensar acerca da vida, como se comportava, a moda surgia de Atenas. Roma, a capital do império, o centro do poder. Trazendo para os nossos dias, comparando com os Estados Unidos, seria Washington. Comparando com o Brasil, seria Brasília. Atenas, a capital cultural, o centro das tendências comportamentais. Mais uma vez, trazendo para os nossos dias, nos Estados Unidos, Nova York. Trazendo para o Brasil, o Rio de Janeiro. E Paulo estava pela primeira vez nessa cidade, aguardando, como o texto diz, seus amigos Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia. Enquanto ficou sozinho em Atenas, diante de uma cidade magnífica, diante de uma cidade linda, de uma cidade esteticamente magnífica e culturalmente sofisticada, ele não se prendeu às grandezas de Atenas. Eu fico me imaginando chegando, eu não conheço Atenas, tenho muita vontade de conhecer, quem sabe um dia o Senhor me permitirá, mas eu fico me imaginando chegando em outras cidades, como Atenas, que são grandes capitais culturais. O próprio Rio de Janeiro, quem não conhece, muitas vezes a gente tem a alegria de receber alguns irmãos que vêm de fora, eles ficam assim, alucinados com tanta beleza, com tanta grandeza, com tanta coisa linda. Paulo chegou em Atenas, essa cidade, como já dito, esteticamente magnífica, sofisticada, mas ele não parou para conhecer Atenas. Ele reagiu, naquele momento, ao distanciamento dessa cidade de Deus, e ele avançou na missão de pregar e proclamar o Evangelho para aquela cidade, para aquelas pessoas. E eu quero ver rapidamente com vocês 3 estágios que nos ajudarão a entender como Paulo, na missão que Deus tem para a vida dele, como tinha para a vida dele, como tem para as nossas, avançou. Primeiro estágio, eu quero ver com vocês o que Paulo viu em Atenas. O verso 16 diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, por Silas, Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Paulo não ficou preso aos grandes pontos turísticos, apesar de lindos e cativantes. Paulo não ficou deslumbrado com a beleza e sofisticação de Atenas, não. Ele não quis conhecer Atenas de ponta a ponta. Ele não pegou aquele ônibus vermelhinho que no teto, no segundo andar, é aberto e as pessoas passeiam pelas grandes cidades, conhecendo os lugares, os pontos turísticos, não. Ele não foi atrás de conhecer a grandeza da Acrópole, a antiga fortaleza. Ele não visitou o Partenon, que hoje, todo destruído, com algumas partes, já é lindo. Imagina naquela época. Não. Não foram as pinturas das paredes do pórtico, da grande praça de Atenas, que prenderam Paulo. Não. E olha que Paulo não era um homem culto. Talvez se eu fosse hoje a um lugar com muita cultura, com assim, artes maravilhosas de tempos passados, eu não tivesse a capacidade de compreender aquele movimento cultural, de identificar aquela beleza. Mas Paulo era um homem letrado. Paulo foi um homem formado nas melhores faculdades do seu tempo para um judeu. Formado, podemos dizer assim, nas universidades de Tarso e também de Jerusalém. Paulo tinha a capacidade de entender a cultura de Atenas, mas não foi nisso que ele se prendeu. Paulo olhou para aquela cidade, como diz o verso 16, ele ficou indignado ao ver ali um povo idólatra, ao ver ali um povo distanciado, de costas para Deus, a ver ali um povo perdido.
Paulo viu uma cidade inteira submersa, entregue à idolatria. De estarmos em missão, avançando para a glória de Deus, eu quero te perguntar, como sempre eu me pergunto, ao olhar para a minha cidade, ao olhar para o meu bairro, ao olhar para o lugar onde o Senhor me colocou, para viver ali e testemunhar da sua glória e do seu amor, o que você tem visto? O que você tem visto? O que tem saltado aos seus olhos aqui em São Gonçalo, aqui no bairro do Alcântara, onde quer que você more, o que você tem visto? O que tem prendido a sua atenção? O que tem gritado dentro do seu coração? Queridos, vivemos hoje, nos nossos dias, numa cidade cheia de ídolos. Numa cidade cheia de ídolos. É necessário que você entenda que ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Hoje existem muitos ídolos sofisticados. Ídolo é tudo aquilo, coisa ou pessoa, que ocupa no coração do homem o lugar que é de Deus. Não precisa ser uma imagem, não precisa ser uma estátua de beleza ou sem beleza, enfim, que aponte para uma divindade, não. Ídolo é tudo aquilo, coisa ou pessoa, que ocupa no coração do homem, no meu coração, no seu coração, no coração de qualquer pessoa, o lugar que é de Deus. E o que você tem visto ao olhar para a sua cidade, olhar para a sua casa, olhar para o seu bairro, para a sua rua, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho? Você tem visto avareza? Pessoas que colocam dinheiro acima de qualquer coisa, acima dos seus relacionamentos familiares, acima da sua saúde, e em especial acima do próprio Deus, fazem do dinheiro o seu Deus. Vocês lembram? Jesus deu nome para o dinheiro, Mamon. Você tem visto pessoas que têm colocado a fama, a riqueza, o poder, o sexo, o trabalho, e até mesmo a igreja no lugar de Deus. Tudo isso, legítimo, muitas vezes, podem sim se tornar ídolos do nosso coração, quando ocupam no nosso coração o lugar que é de Deus. Pessoas, queridos, tem tanta gente colocando seus filhos, ou seus pais, ou seu cônjuge, como ídolo da sua vida, como Deus do seu coração. E tudo isso, por ser legítimo, muitas vezes é sutil. É sutil. E é uma frase feita, já quase um clichê, mas é verdadeira e poderosa. A pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. E muitas vezes, sim, conseguimos erguer alguns ídolos no nosso coração, que são coisas legítimas. O grande problema é como o lugar que elas ocupam, a prateleira em que elas estão. Muitas vezes colocamos acima do nosso Deus. Paulo olhou para a cidade de Atenas e viu uma cidade imersa em ídolos. O que você tem visto? Quando você sai de um lugar como esse? O que você tem visto quando acorda bem cedo pela manhã para trabalhar? O que você tem visto quando chega na sua faculdade, na sua escola? Em segundo lugar, o que Paulo sentiu em Atenas. Ele não só viu uma cidade imersa em ídolos. Paulo se indignou, ele sentiu um sentimento de que aquilo estava errado. O seu espírito se revoltava diante da idolatria de Atenas. Ele sentiu uma grande perturbação. Podemos dizer que ele ficou até mesmo com raiva. Contudo, Paulo não perdeu o controle emocional, não. Ao ver pessoas tributarem a outros ídolos aquilo que só devia ser tributado a Deus, a glória que só devia ser tributada ao Senhor, Paulo não quedou-se inerte, não ficou parado, ele não se paralisou, pelo contrário, Paulo começou a compartilhar.
Paulo se viu em missão, e se vendo em missão, começou a avançar e a proclamar a esse povo idólatra que existia um Deus sobre todos, um único Deus, e esse era o seu Deus. O que temos sentido ao ver a nossa cidade, a nossa sociedade, as pessoas que amamos, as pessoas que crescemos ao longo do tempo juntos, vivendo de uma forma idólatra. E o que temos feito, queridos? Talvez você se entristeça quando olhe para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu amigo de infância, e veja que ele está, de alguma maneira, ordenando os seus amores de forma errada, e colocando no lugar de Deus algo que não poderia estar ali. O que você tem sentido, mas mais do que isso, o que você tem feito? Você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem aberto a sua boca, você tem falado acerca de Jesus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é. Na região que estamos plantados como igreja, é uma região em que as pessoas vivem a idolatria do próprio eu, se sentem autônomas, não precisam de Deus. Pessoas que vivem a idolatria do seu corpo, pessoas que vivem a idolatria do seu estilo de vida, easy going, tudo legal, praia, enfim. Pessoas cada vez mais individualistas, carentes e perdidas, superficiais. Quando eu olho para a região oceânica de Niterói, eu vejo e ouço as pessoas, e o sentimento que brota no meu coração é de tristeza. O sentimento que brota no meu coração é de indignação, a ver como as pessoas estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus, distante de Deus. Qual o sentimento que tem aflorado no nosso coração? O que você tem visto, o que você tem sentido aqui nessa cidade? Paulo, além de se revoltar, além de sentir uma dor, uma indignação, Paulo amou essas pessoas, e por amar essas pessoas, avançou na direção de proclamar o Evangelho. Queridos, se amamos alguém, damos a esse alguém o que temos de mais valor, e o que temos de mais valor é Jesus. É a boa notícia acerca do Deus que encarnou em meu favor, em seu favor, e morreu na cruz pelos nossos pecados, e ressuscitou. E mais do que isso, um dia Ele voltará, e glória a Deus por isso, ansiamos por esse momento. Jesus voltará. O que você sente ao ver, ouvir e se relacionar com as pessoas que cruzam a sua história? Em terceiro lugar, o que Paulo fez em Atenas. Já disse, já fiz aqui um spoiler, já adiantei, Paulo abriu a sua boca. Paulo foi para dentro daquelas pessoas e apresentou o Evangelho, e falou daquilo que ele tinha vivido, daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele tinha visto, daquilo que ele estava vendo. Ele não apenas teve uma reação negativa. Eu confesso que se eu estivesse no lugar de Paulo, eu ia falar, gente, acabou, entrega, Atenas não tem mais jeito, essa cidade está imersa em idolatria, essas pessoas não estão nem aí para Deus, passo para outra cidade, vou falar de Jesus em outro lugar. Muitas vezes nós temos essa postura, mas Paulo não teve essa postura. Eu sou convocado hoje, juntamente com você, a não ter essa postura, diante daquilo que temos visto nas nossas cidades, diante daquilo que temos sentido. Logo passou a testemunhar e pregar, comunicando as boas novas. A indignação agitou o seu coração e não paralisou. Eu quero dizer para você que talvez esteja nos visitando hoje aqui, visitando essa igreja querida. Alguém te convidou, porque tem visto a sua dor. Alguém te convidou porque te ama. Alguém te convidou porque quer dividir, ou melhor, compartilhar com você aquilo que essa pessoa tem de mais valor, Jesus. Paulo fez isso, Paulo amou aquelas pessoas e abriu a sua boca. Primeiro, no verso 17, ele falou aos judeus e aos gentios piedosos dentro das sinagogas. Seria falar dentro das igrejas.
Depois ele falou nas praças, na ágora, no mercado público, no centro da vida social da cidade de Atenas. O antigo culto ao ar livre. Colocou lá o seu caixote de madeira, subiu e falou, pregou. Num lugar como esse, num largo como esse, em frente a um prédio comercial como esse. Depois, em terceiro lugar, ele foi para dentro das universidades. Ele falou para os filósofos da época, ele falou para aqueles que eram os estudiosos acerca da vida. Falou aos epicureus, aos estoicos. Paulo amou essas pessoas, e ao amar essas pessoas, entregou aquilo que ele tinha de maior valor, Jesus. Jesus. Paulo então foi convidado para o Areópago, o lugar mais importante da cidade, porque ali se discutia sobre a vida. Ali as pessoas eram julgadas, ali as grandes proclamações, as grandes notícias eram dadas. E além de observar aquela cidade, além de ver o quanto eles estavam inseridos dentro de um contexto idólatra, ali, além de se indignar com essa situação, Paulo também amou aquela cidade. E mesmo diante de tanta atrocidade, ele pregou o evangelho de maneira contextualizada. Paulo amou tanto aquelas pessoas, que ele se preocupou em comunicar o evangelho de uma maneira que aquelas pessoas entendessem o que ele estava falando. Olha o que diz o texto diz que Paulo olha para um dos altares daquela cidade e faz a conexão com aquele povo, dizendo, vejo que vocês são muito religiosos. E ao passar pela cidade, eu vi um altar com a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. E Paulo pega esse gancho e, por amar aquelas pessoas, e apresenta esse Deus ao povo ateniense. Isso é lindo demais. Ao amar as pessoas, precisamos ter respeito à cultura das pessoas, a fim de comunicar o evangelho não como algo assim beligerante, não uma verdade dita para que o outro se sinta mal, para que o outro veja que está errado apenas, mas uma verdade que aponte para o amor de Cristo e para o seu amor por essa pessoa. Um respeito profundo à cultura dessa sociedade, mesmo que ele tenha valores totalmente diferentes a serem compartilhados. Uma mensagem missional tem que respeitar o seu alvo, a sua cultura, mesmo não concordando. Somos chamados a fazer contra a cultura, sim. Somos chamados a dizer que o Senhor nos ama, que o Senhor é o único Deus, que o Senhor constituiu uma família para que pudéssemos fazer parte dela. E mesmo que a sociedade grite contra tudo isso, precisamos amá-la ao ponto de falar a verdade para ela, de maneira que ela não se sinta atingida, ou de maneira que ela não se sinta ofendida, mas se sinta amada. Como crentes missionais, avançando na missão, devemos conectar nosso discurso com as necessidades e não com os anseios de uma pessoa que deseja ou que precisa ouvir o Evangelho. Assim, o Evangelho se conecta às narrativas, aos problemas reais. Assim, o Evangelho ganha o coração dessas pessoas, porque responde a perguntas que elas estão fazendo. Ame as pessoas. Paulo fez isso com maestria. Ao respeitar o valor que os atenienses davam, a diversidade de deuses, de divindades, ele apresentou o único Deus Criador, verso 24. Ele apresentou o Deus que mantinha todas as coisas, aquele que criou e sustenta todas as coisas, verso 25. Ele apresentou o Deus que governa todas as coisas, versos 26. Ele disse que Deus é o Pai de todos os seres humanos, verso 28. E ele disse que esse Deus ainda haveria de julgar o mundo, verso 30. Paulo, com amor, apresentou verdades duras para essas pessoas. O que você tem visto? O que você tem sentido? O que você tem feito diante de uma São Gonçalo, imersa em tantos ídolos? Imersa numa idolatria sofisticada dos nossos tempos.
O que você tem visto, sentido e feito diante de pessoas que você ama e que caminham a passos largos para uma eternidade distante de Deus? Essa é a pergunta para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Paulo apresentou seu Deus, o Evangelho, sem confundir as pessoas com jargões religiosos, subculturais, de um cristianismo esquisito. Não, ele falou a língua daquele povo, e falou de Jesus mesmo assim. É possível, na verdade, essa é a maneira que deve ser feita. Nossos ouvintes devem perceber que vivemos no mesmo mundo que eles. Faça parte de contextos em que você possa falar o Evangelho. Faça parte de grupos em que as pessoas precisam sim ouvir do Evangelho. Nossos ouvintes devem perceber que vivemos no mesmo mundo que eles e não em guetos subculturais. Que somos diferentes em alguns ou muitos posicionamentos, glória a Deus por isso. Mas enfrentamos as mesmas demandas pessoais e o Evangelho é que faz diferença nas nossas vidas. Chega de dentro e fora da igreja o cristão parecer estar participando de uma festa estranha com gente esquisita. As pessoas precisam olhar para a gente e entender, aquelas pessoas passam pelos mesmos problemas. Aquelas pessoas têm sentimentos similares aos meus, mas elas passam por esse problema com Jesus. Isso faz a total diferença na vida deles. Chega de igrejas, e glória a Deus, porque vocês não são, que parecem muito mais verrugas sociais do que casa de Deus, casa do pão, para pessoas famintas na sua vida religiosa, famintas na sua espiritualidade, famintas nas suas emoções. Chega! Precisamos assumir nossa missão de ser igreja de Cristo, onde quer que estejamos, observando as pessoas, amando as pessoas e comunicando, entregando às pessoas aquilo que temos de maior valor, Jesus. Quer viver a missão na cidade? Olhe a cidade, ame a cidade. Fale do amor de Jesus para a cidade. Ame as pessoas. Quer amar as pessoas? Contextualize a mensagem. Se preocupem em como dizer a verdade. Se preocupem em proclamar a verdade. Não de uma maneira caricata, mas de uma maneira viva, orgânica, natural. A mensagem do Evangelho, Jesus é o que temos de melhor para oferecer. Finalizando, e talvez eu peço desculpas pelo avançar, eu quero deixar a frase de um grande pregador, chamado Charles Haddon Spurgeon, que te fará avançar ainda mais na missão, e que explica a postura que devemos adotar diante de um mundo perdido, no qual estamos inseridos, para brilhar a luz de Cristo, para sermos sal da terra. Spurgeon diz o seguinte: todo cristão é um missionário ou é um impostor? Forte. Vou falar mais uma vez. Todo cristão é um missionário ou é um impostor? Parafraseando, eu quero dizer, todo cristão é missional onde quer que esteja plantado, ou é um impostor. Que Deus abençoe, que vocês continuem, e por mais e mais anos, sendo uma igreja para a cidade, sendo uma igreja repleta de pessoas que olha a cidade, sente a cidade e ama a cidade, entregando aquilo que a cidade mais precisa, o Evangelho, as boas novas acerca de Cristo Jesus, para a glória dele e para a nossa alegria. Deus abençoe, queridos. Pastor.